E aí, fala meus pequenos gafanhotos digitais, todos bem? Eu sou o Caio Santana e sejam muito bem-vindos a mais um Marquilhados Explica. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar o vídeo anterior que eu vou estar deixando pra vocês aí no card, galera. E nesse vídeo eu estava explicando sobre design e nós vamos continuar hoje esse conteúdo muito bacana aí pra vocês. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desse assunto, pessoal, que é muito importante. Nos dias de hoje nós temos conhecimento sobre design. E pessoal, também galera, não se esqueçam de ativar o sininho para vocês estarem por dentro de todos os vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube, para vocês receberem as notificações e ficarem por dentro de toda essa amplitude de conhecimento, galera. E pessoal, também me acompanhem lá nas redes sociais, primeiramente no Instagram, @marquilhados_, onde no Instagram vocês têm a possibilidade de receber e-books gratuitos. Basta vocês clicarem lá no link da bio, pessoal, e vocês vão ter diversos conteúdos lá. Vocês vão ter o conteúdo do e-book de como ganhar dinheiro em casa, o e-book sobre ansiedade, vocês também vão ter o link direto para o meu canal no YouTube, vocês também vão ter acesso a uma fonte de comunicação comigo lá no WhatsApp, e sempre embaixo eu deixo para vocês um link de algum curso, ou de algum treinamento, ou de algum pack para vocês estarem fazendo download para os seus projetos de design. E pessoal, não se esqueçam também de acompanhar lá no Facebook Marquilhados_, onde todo dia nós temos post às 3 horas, pessoal. Também tem bastante conteúdo bacana lá para vocês na página do Facebook e na página do Instagram. No caso, os conteúdos eles são constantemente atualizados e eu já estou trabalhando com uma nova identidade visual aí para vocês, galera. Já produzi o próximo logo aqui da Marquilhados e tem bastante novidades aí para vocês. Então, pessoal, vamos para a tela do meu computador. Então vamos começar aí novamente. Eu já expliquei para vocês, na aula anterior está aí no card, como vocês já sabem. Eu falei que a partir dessas aulas de design eu sempre vou estar trazendo uma frase que envolve o campo do design. Um design é bem sucedido quando cada detalhe tem um porquê. Ou seja, nada é por acaso. Nenhum design pensou assim, vou fazer isso, puf, do nada surgiu um resultado. Não. As coisas elas são devidamente pensadas, tudo tem um motivo. Se você vai produzir um logo ou você vai verificar um logo, você precisa saber analisar as coisas. Então, vou produzir, eu vou fazer uma imensa fonte de pesquisas e quando eu conseguir produzir ele, eu vou dar um porquê de cada passo. Por que eu deixei essa parte circular? Por que essa parte ela ficou pontuda e assim sucessivamente? O que eu quero que as pessoas interpretem em cima daquilo? No caso, quando você vai analisar um logo, você também precisa entender que todas as partes elas têm uma motivação por trás disso. Então, nós precisamos analisar como um todo. E galera, o design ele sempre tem um motivo para tudo. Não são coisas que são feitas ao acaso. Ele tá lá criando, por exemplo, alguma arte e simplesmente, puf, apareceu. Não, ele pesquisou, ele entendeu sobre isso. Nada no design é por acaso. Todo detalhe tem um porquê. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o logo. O logo, ele vai definir a imagem de um estabelecimento. Nós conseguimos lembrar daquele estabelecimento pelo logo ou pelas cores. Então hoje também nós vamos falar um pouquinho sobre cores, então aguarda até o final do vídeo aí, que vai ter conteúdo legal para vocês, pessoal. Logo necessariamente, uma definição grega, que no caso é logos, significa conceito. Tipos, significa o símbolo ou figura. Então eu pego um conceito e junto com um símbolo ou figura, e no caso vai dar o logotipo. Uma coisa muito importante de vocês entenderem é que existem diversas formas de você falar logotipo no mercado. Então, pessoal, facilitando a vida de vocês aí no caso, um logotipo, ele é sempre composto por o símbolo e pela tipografia. Então, como a gente viu aí anteriormente, galera, necessariamente vocês precisam entender que o logo, ele vai representar o símbolo e a tipografia, ele vai representar o texto. De um modo mais simples para vocês entenderem com o logo da Nike, nós temos o desenhozinho lá do certo. Esse desenhozinho do certo, ele vai representar necessariamente um logo. Quando eu tenho só Nike, a palavra escrita é a tipografia em si, ela representa também uma marca. Quando eu tenho os dois, logotipo. Claro que existem muitas outras formas de se nomear logotipo, isotipo e assim vai indo. Mas aqui é um modo mais simples para que vocês entendam logo e logotipo. Não existe logomarca, galera. Logomarca é uma palavra que ela não está correta, por quê? Logo seria marca e marca, marca. Então, no caso, ele vai ser algo como se fosse um pleonasmo. Portanto, não façam dessa forma. Ele não está certo. Necessariamente, vocês podem utilizar ou logo ou
logotipo. É isso que vocês precisam entender. E pessoal, falando sobre o manual de identidade visual. O manual de identidade visual, ele vai servir para definir todas as regras para ser utilizados aqueles projetos. A importância de um manual é que o cliente ele não vai saber. Então muitos designers fazem isso de uma forma extremamente errada, que eles fazem necessariamente uma coisa, que é entregar o logo pro cliente e se vira. Não é assim que funciona. Eu preciso entender que o logo, ele é uma arma. Sim, ele vai ser uma arma porque a gente consegue representar e lembrar o logo em cima dessas questões. Por exemplo, se eu colocar uma tela vermelha e eu colocar um M amarelo no centro, a gente já vai saber de que marca que nós estamos falando. Por isso que é muito importante nós entendermos sobre o manual de identidade. Ele vai servir para definir todas as regras de utilização. Então eu entrego a arma, eu explico como utilizar dessa arma dentro desse projeto, pessoal. Manual de identidade visual é muito importante. É onde nós vamos colocar todas as regras que são colocadas para aquele logo. Nunca façam isso. Entregar só o logo PNG ou EPS lá para o cliente e se vira. Não é assim. Eu preciso entregar o logo e fazer o manual de identidade visual. Sempre façam dessa forma, porque assim você já mostra para o cliente a credibilidade da marca dele, pra ele saber como utilizar aquela marca e onde ele pode estar aplicando. Porque senão o cliente ele vai pegar, vai rotacionar, achatar, fazer um monte de coisa. Então, para que isso não aconteça, o manual de identidade ele está exatamente para isso, galera. E aí, no caso, para vocês entenderem, isso é uma coisa que dá muito dinheiro, muito. Designers, ou você que quer ser designer, nunca façam um logo sem o manual de identidade visual. Tem que fazer os dois juntos. Se o seu cliente pedir só o logo, você tem que explicar o motivo do manual de identidade visual. Aí ele vai falar que está caro, mas você vai falar sobre a importância. E aí você não tem que pegar o job só porque o cliente quer somente o logo. Você tem que entregar os dois, porque os dois eles trabalham juntos. É uma regra de utilização. Desenvolver esse logo sem o manual de identidade visual é a mesma coisa que um tigre sem as presas e as garras. Então ele não vai conseguir caçar, ele não vai ter a sua utilidade. Entendam isso, pessoal. O manual, ele dá muito dinheiro. No mínimo, a gente cobra aí por volta de uns R$500. E aí, dependendo do projeto que você vai construir e dependendo da empresa que você vai trabalhar, até uns R$15.000 para você fazer um manual de identidade visual com o logotipo. Mas é claro, não é você sair metendo a faca aí só porque você está no início e você acha que você vai conseguir chegar para uma empresa grande e falar que seu valor é R$15.000, sendo que você ainda não tem uma bagagem. É isso que você precisa, ter bagagem e um bom portfólio. Por isso, vai aos poucos. Não é você cobrar muito barato, porque isso pode representar que vocês não têm um bom trabalho, e também não é cobrar muito caro, galera. Mas isso daqui é uma coisa que dá para vocês tirarem uma ótima renda. E galera, eu vou deixar para vocês aí na descrição para que vocês consigam acompanhar esse meu manual de identidade visual que eu construí na época que eu estava na faculdade. Foi um trabalho em grupo, mas no caso com relação à construção do manual em si, eu fiz a maior das partes. O logo nós conseguimos fazer a partir de um brainstorm, a tempestade de ideias que nós conseguimos fazer. A primeira ideia ela surgiu numa lousa que a gente fez com giz. A empresa ela se chamava Ponto dos Salgados e o carro-chefe dessa empresa era uma coxinha. O que vocês precisam entender é que cada manual de identidade visual vão ter coisas específicas, mas algumas coisas elas são obrigatórias de se ter. Então uma capa é obrigatório. Sumário não é tão obrigatório, mas ele vai dar, no caso, uma referência visual para quem está enxergando. Então uma pessoa que é leiga no assunto, ela já vai saber, eu preciso ver como é que é o uso sobre um fundo de cor. Então ele já consegue achar aqui pelo sumário. Outra coisa, na introdução, a gente vai justificar o porquê daquele manual ter sido construído. A gente vai dar, no caso, a devida utilização e a devida justificativa para o manual. Depois, no logotipo, nós vamos colocar sobre a empresa e a defesa da marca, por que aquele logotipo ele foi construído daquela forma. E ainda para reforçar, a gente pode colocar a defesa da marca, onde que ele foi construído. Então a empresa é Ponto dos Salgados. Nós pensamos num checklist lá do mapa digital que tem esse íconezinho. E também nós pensamos no carro-chefe, a coxinha, Ponto dos Salgados, então gerou esse logo aqui pra gente. Ou seja, a defesa da marca também é uma coisa que ela é extremamente obrigatória. As cores, vocês precisam entender que todas elas possuem códigos específicos de acordo com o que você está trabalhando. Se você está trabalhando com telas, você trabalha com o RGB. Se você está trabalhando com impressão, você trabalha com o CMYK e todos eles possuem esse código. Para a internet é o código hexadecimal. É muito importante que a gente sempre tenha esse código em mente, porque qualquer alteração pode dar resultados diferentes tanto na parte digital quanto na parte impressa. Por isso que nós precisamos trabalhar sempre com a mesma tonalidade, a mesma paleta de cores. E aí nós temos também para a escala de cinza, caso tenha alguma limitação, uma impressora que
que não tem tinta colorida, então no caso eu preciso também saber trabalhar com a escala de cinza, como que ele vai ser bem representado. E aqui nós temos as versões monocromáticas, todo logo precisa disso. Eu preciso saber como aplicar ele com o preto ou saber como aplicar ele com o branco. Isso é necessário, porque em algumas composições a gente precisa fazer isso. E aí eu vou colocar a tipografia que é utilizada no logo. Se você produziu a própria tipografia, você coloca no manual de identidade visual que a tipografia ela foi produzida por vocês mesmos. No meu caso, eu coloquei tipografia secundária justamente pelo simples fato de eu estar utilizando a fonte Cabin para construir esse próprio manual. Então essa tipografia aqui é a Cabin. Aplicação sobre imagens, como que esse logo deve ser projetado nas imagens, o que ele precisa ter. E aí, nós sempre vamos trabalhar com essas imagens que ela tem bastante contrastes, nesse caso, daqui a pouco a gente vê sobre as cores. Aplicação sobre fundo colorido, então como que ele vai se comportar sobre um fundo diferente ou sobre a mesma cor que é utilizada no logo e assim vai indo. Malha construtiva, isso é obrigatório também. Se eu perder o arquivo original para construir esse logo, eu vou utilizar a malha construtiva, eu consigo fazer do zero, entender sobre todos os espaços. Além disso, nós temos esse cara aqui chamado área de proteção. A área de proteção significa que qualquer outra coisa que eu for colocar ao lado, eu preciso respeitar essa base. Então a gente sempre vai pegar alguma coisa, algum detalhe daquele logo para construir a área de proteção. Supondo que o Ponto dos Salgados tem uma playlist no Spotify e eu vou colocar o logo do Spotify ao lado. Eu vou ter que ver a minha área de proteção e a área de proteção do logo do Spotify para colocar um do lado do outro. Galera, os usos incorretos, eles são obrigatórios também, porque você vai mostrar para o seu cliente como não fazer com o logo dele. Parece uma coisa de criança, mas na verdade isso tem muito significado. Por quê? O cliente ele vai criar a própria composição dele, supondo que seja no Canva. E aí ele vai rotacionar, ele vai aplicar na vertical, ele vai distorcer essa malha, ele vai mudar a cor, colocar uma cor que não faz parte da paleta de cores. Ele vai inserir contorno para ter mais legibilidade. Ele pode mudar a fonte, desalinhar os elementos, abaixar a opacidade ou acrescentar elementos caso ele queira e assim sucessivamente. Então eu vou mostrar todas as formas que não devem ser utilizadas para ele saber o que ele precisa exatamente ter. É o logo original, ele pega e coloca o logo original. Mas como que eu posso aplicar, por exemplo, sobre um fundo de cor? Como que ele vai se comportar? Ou sobre um fundo de uma imagem específica? E aí a redução máxima, numa escala visual, até quando que eu consigo ter legibilidade? Eu vou reduzindo esse logo, tanto para termos digitais quanto para termos impressos. Então eu vou imprimir esse documento e eu vou verificar lá até quando que eu consigo ler. E aí sim eu consigo fazer a redução máxima, que também é obrigatório. Papelaria não é uma coisa obrigatória. Aqui eu só fiz um modelozinho bem básico de cartão de visitas. Aqui, frota também não é obrigatório, dependendo do projeto que você está trabalhando. Uniforme também não é obrigatório. Aqui seria uma construção para reforçar o brand na marca, mas necessariamente também não precisa ter isso no manual de identidade visual. E aqui um mockup de como seria o cartão de visita. Lembrando, pessoal, que esse projeto do Behance eu vou deixar para vocês aí na descrição, até mesmo para vocês conseguirem visualizar o meu portfólio, galera. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores. Na aula anterior, lembrando que eu já deixei aí para vocês no card, galera, é uma coisa que eu expliquei na aula passada, que criatividade parece ser uma coisa difícil, mas na realidade ele é bem simples. Cores é que são as coisas que são realmente difíceis. Pessoal, cor é uma coisa muito complicada. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula aquela frase que todo design bem sucedido tem um significado, tem um motivo? Ou seja, as cores não é simplesmente você chegar e colocar um azul. Ah, ficou bonito. Não, não é assim. Tudo tem que ter um porquê e a gente precisa saber que dentro desse campo das escolhas eu preciso entender sobre o seu comportamento, como que você vai se comportar, como que eu vou me comportar, como que a sociedade vai se comportar a partir daquela cor. Então nós precisamos estudar e entender que essa é a parte mais difícil. Muitos designers começam o seu projeto em preto e branco e depois eles vão aplicando a cor de acordo com o que o cliente ele quer ou qual a mensagem que ele quer passar, e a gente vai ver qual que é a melhor cor para fazer isso. Entendam, nós precisamos estudar sobre a psicologia das cores e sobre o Adobe Color. Eu já expliquei para vocês, vou deixar aí no card também onde eu explico para vocês a utilização do Canva e do Adobe Color. A única diferença que tem de lá para cá é que se você está na versão paga, você pode salvar
salvar as suas paletas de cores e utilizar dentro do próprio software. Só que nem todo mundo faz isso, então por isso que eu não expliquei naquele vídeo, pessoal. Mas o Adobe Color, ele funciona exatamente do jeito que eu expliquei pra vocês e está aí no card. Sobre a psicologia das cores, nós temos que entender como a nossa mente funciona com aquela cor. Então vamos entender como eu, como você, como todo mundo se comporta com aquela cor. Lembrando, nós precisamos verificar que a nossa mente interpreta aquela cor daquela forma. Só que o que acontece comigo pode não acontecer com vocês. A psicologia das cores, ele vai datar, no caso, digamos assim, com uns 80% de acerto, que aquela cor ela vai representar aquilo na sua vida. E aí, se a gente pegar, por exemplo, redes de fast food, geralmente eles trabalham com cores que são quentes. Por quê? Isso vai exalar muito mais ansiedade e pode te dar mais fome. Então a cor vermelha, a cor amarela, a cor laranja. Mas eu não tô dizendo pra vocês que vocês querem criar uma lanchonete, vocês precisam obrigatoriamente ter essas cores. Vocês podem trabalhar com a cor que vocês quiserem, desde que vocês lembrem da frase. Então, pessoal, necessariamente você pode trabalhar com a cor que você quiser, desde que você tenha um embasamento teórico e saiba defender a sua própria ideia, galera. As cores, elas podem ser divididas nesses três fatores: sociais, culturais e psicológicos. Nós já vimos o fator social. Para mim, para você, pode ser coisas diferentes, de acordo com as nossas experiências de vida. Então, por exemplo, eu particularmente detesto a cor amarela. Eu não gosto de trabalhar com a cor amarela, mas às vezes eu sou obrigado a trabalhar com ela. Isso é um fator social. Para mim, a cor amarela, ela não tem um significado legal assim. Então, eu não gosto. Mas isso é uma questão social, é algo meu. Pra você, você pode ter uma experiência com uma outra cor que você não goste. Por exemplo, tem algumas pessoas que às vezes associam com fruta. Teve algum problema, um exemplo, bem tosco mesmo. Teve algum problema com melancia e acaba não gostando da cor vermelha por causa da melancia. As pessoas, elas podem acabar associando isso. É um fator social, um fator dela. Existem os fatores culturais, que isso abrange diversas cadeias sociais. Então, no caso, nós podemos pegar uma representação, bandeira de um estado, bandeira de um país. Se a gente pegar a bandeira do nosso próprio Brasil, o verde, ele significa, por exemplo, a parte da vegetação. O amarelo, ele representa as riquezas, o ouro. O azul, ele representa os nossos mares. E assim vai indo. Então, cada bandeira tem a sua representação. Isso é um fator cultural. Mas a gente pode pegar também com os times. Um exemplo, um corintiano que ele é roxo, raiz. Ele não tem no seu guarda-roupa nenhuma peça que seja da cor verde. Ele detesta. Isso é um fator cultural. Então, ele vai associar que a cor verde é do Palmeiras. No caso, nós temos que entender sobre esses fatores culturais também. E existem os fatores psicológicos, que aí no caso, digamos que é muito mais abrangente do que os anteriores. Então, a gente poderia colocar assim, sabe aqueles desenhos que a gente tem um touro, aí pega um tapete vermelho e a gente fica chamando ele se irrita? Então, isso é um fator psicológico. No caso, eu vou estudar como que a cor, ela vai ser representada na sua mente. Só que você precisa entender também que o meu vermelho pode não ser o mesmo vermelho que você enxerga. Cada pessoa enxerga com tonalidades diferentes, contrastes diferentes. É muito importante a gente se representar com a cor, mas a minha percepção e a sua são diferentes. Então, por isso que a gente divide nesses três fatores: sociais, culturais e psicológicos. Briefing é uma coisa extremamente importante, pessoal. Ele vai nortear o seu projeto. A maior parte dos clientes não sabe o que quer. O briefing é um documento que vai te ajudar nisso. Todo cliente, ele pode fazer isso daqui, ó. Eu quero algo legal. Tudo bem, como que você quer esse legal? Defina pra mim, o que você quer, qual a identidade que você quer passar? Eu quero que ele seja legal, que ele tenha isso aqui que é legal, aí ele faça assim, que é legal também, que ele tem aquele negócio que é assim, ó, que é legal também, que depois ele faz assim, ó, legal também, eu gosto bastante disso. E aí a cor coloca um vermelho, um rosa e um verde. Fica bonito. O briefing serve exatamente para isso. O briefing, no caso, a gente vai extrair a ideia do cliente para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo na mente dele. Então o briefing, ele consiste em apenas responder perguntas. É bem simples. No caso, pessoal, o briefing, ele está em todo o processo criativo. Se eu vou produzir um logo, tem o briefing. Se eu vou produzir um vídeo, tem o briefing. Se eu vou produzir uma composição fotográfica, tem o briefing. Ou para a parte publicitária, tem o briefing. Então, no caso, sempre nós vamos precisar responder as perguntas. E nesse briefing nós sempre vamos colocar tudo que envolve aquela empresa. Nós vamos falar sobre o cliente, sobre a história da empresa, como a empresa ela é representada com a
apenas uma palavra ou com 2 palavras. Ou também nós vamos colocar, que é muito importante, sobre a concorrência. Nós precisamos analisar como que a concorrência está se comportando, porque a gente não pode ir totalmente contra ou fora dessa curva, justamente por um simples fator. Se está dando certo na outra empresa, você vai tentar inovar e pode não dar certo. Claro, a gente pode ir pelo lado fora da curva, mas você tem que estar ciente que às vezes você não vai ter um bom resultado. Você precisa ter uma boa estratégia. Então o briefing ele serve para isso. A gente vai pegar o que o cliente ele quer e a gente vai fazer dessa forma. Só que você precisa deixar isso muito bem explícito para o cliente. Responda com sinceridade. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. O cliente ele pode colocar algo conservador moderno. Não tem como. Se é algo conservador é algo mais retrô, mais antigo. Moderno é algo mais atual. A gente pode até colocar contemporâneo, porque o modernismo ele já é mais ultrapassado. Então é muito importante de nós entendermos sobre essas questões. Aí, por exemplo, ele colocou lá que queria algo abstrato e você fez um logo abstrato, um exemplo. E aí, na verdade, o que ele queria era algo que puxasse para arte egípcia. Então ele não colocou isso dentro do briefing. Ou seja, quem está errado é o cliente. O que a gente vai precisar fazer então nesse exemplo? Cobrar uma nova parte para o cliente responder novamente o briefing para você produzir uma nova identidade. O briefing serve para isso, pessoal. E aí na descrição eu vou deixar para vocês fazerem um download do briefing para vocês visualizarem como que ele é. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, no caso, expliquei de acordo com uma simplicidade aí para vocês entenderem. Necessariamente, entendam o seguinte, design é algo muito amplo. Eu estou pegando conteúdos facultativos e jogando para vocês entenderem dentro desse campo do design. Então, para vocês que querem ser designers, é importante vocês acompanharem essa playlist aí da Marquilhados Explica, onde eu vou estar deixando bem explicadinho aí para vocês sobre todas essas questões aí do design, galera. Mas, pessoal, antes de finalizarmos esse vídeo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para fortalecer o canal, galera. Lembrando, 41% das pessoas que me acompanham não são inscritos. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque isso vai fortalecer, isso vai me ajudar a ajudar mais pessoas, porque eu estou com esse projeto para te ensinar o fulano, ensinar o ciclano, o deltrano e assim vai indo. Eu quero ensinar cada vez mais pessoas esses assuntos que eu menciono aqui no meu canal. Então eu preciso da sua força para que você se inscreva aqui no canal, para que também você curta, senta a porrada aí nesse like, pessoal. E além disso, galera, também não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. Chega lá no seu amigo, manda esse vídeo, fala assim, ó, olha que bacana esse conteúdo, dá para você ganhar aqui, ó, R$500 fazendo um manual de identidade visual. Olha lá o vídeo do Caio, ele falou sobre isso. Olha essa composição aqui que ele fez sobre o adulto Ney, vou deixar aí no card para vocês. Olha essa composição aqui também que ele fez, por exemplo, com os efeitos do Spotify. Também vou deixar aí no card pra vocês, pessoal. Então, no caso, é muito importante que você compartilhe cada vez com mais pessoas, porque isso vai fortalecendo e mais pessoas vão descobrindo o canal. E também, pessoal, ativem um sininho. Qual que é a importância de se ativar o sininho? Exemplo, eu gravei um vídeo e aí você que está aí me assistindo, o YouTube ele, às vezes não te notifica. Se você ativa o sininho, você vai receber esse conteúdo de antemão. Vamos dar um exemplo. O canal do Alan Zoca. O Alan Zoca postou um vídeo e o YouTube não te notificou. Se você ativar o sininho, você vai receber o exato momento quando ele postou o vídeo e você pode ser aquele cara maravilhoso que vai fazer isso aqui, ó. Exatamente para isso que serve ativar o sininho, pessoal, pro YouTube te notificar, porque o YouTube às vezes ele é meio preguiçoso, ele não fala que seu youtuber favorito ou a pessoa que você está acompanhando postou um vídeo naquele horário. Não se esqueçam que eu posto vídeo aqui no canal toda segunda e quinta às 2 horas, galera. Também, pessoal, me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @marquilhados_, onde vocês podem receber e-books gratuitos e todo dia eu coloco post ao meio-dia, galera. E agora, como vocês podem ver essa nova identidade visual, em breve vocês verão um novo logo da Marquilhados. E galera, também me acompanhem no Facebook Marquilhados_. Todo dia tem post às 3 horas. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até mais.